Bom, muito bom dia, tá? Seja mais uma vez aí bem-vindo, tá? A nossa mentoria. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que vai ser fundamental, tá? Hoje a gente vai falar do fundamento da psicologia do trader, importância da psicologia. Então a gente vai falar sobre a importância da psicologia. Hoje muitas pessoas elas querem ganhar dinheiro, mas não tem o principal. Me entenda uma coisa, ô Júnior. A psicologia ela vai ser a base para você ganhar dinheiro hoje no mercado, tá? Você pode ter a maior banca que você quiser, cara. Você pode ter 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil dólares, 20 mil dólares, 50 mil dólares. Mas se você não tiver psicologia, você não vai ganhar dinheiro no mercado. Entendeu? A questão não é você ter muito dinheiro no mercado ou ter pouco dinheiro no mercado. Você tem psicologia no mercado. Porque se você tem pouco e não tem psicologia, você perde tudo. E se você tem muito e não tem psicologia, você também perde tudo. Tá? Então a psicologia, ela é o fundamento. Antes da parte operacional, antes da parte de operar, você tem que entender que a importância da psicologia, ela é fundamental. Tá? Por isso que a gente sempre inicia primeiro orientando a parte mental. Porque se eu não orientar você quando você for para a prática, você não vai ter resultado. Entendeu? Então vamos lá. Nessa aula exploraremos porque a psicologia é um fator crucial para o sucesso no mercado financeiro. Vamos mergulhar nas emoções, mentalidade e técnicas que podem impulsionar sua jornada como trader. Então vamos lá então. Importância da psicologia para o sucesso no mercado financeiro. Então olha a importância para você ter sucesso no mercado financeiro. Jogo das emoções financeiras. Imagine o mercado como um jogo de altos e baixos. Emoções como medo, ganância, impaciência podem influenciar decisões impulsivas. Compreender e gerenciar emoções é essencial para evitar erros que podem impactar o seu desempenho. Então, 2 pontos, vamos colocar assim, 3 pontos cruciais que uma pessoa manifesta no mercado financeiro. Emoção, são as emoções, ela fica muito emocionada, a expectativa fica muito alta, do ser humano a pessoa entrar no mercado e ficar ansiosa, a emoção traz a ansiedade, muitas pessoas hoje têm isso, né? Aflorada, a ansiedade de ganhar, a ansiedade de conseguir resultado rápido. Então ela manifesta uma emoção, são as emoções. Ela manifesta também o medo de perder, o medo de fazer um investimento alto. Eu vou trabalhar com um pouquinho porque eu estou com medo de perder, eu estou com medo de não ganhar, ou seja, ela manifesta o medo. E a ganância, quando a pessoa ganha, ela quer ganhar mais, ela investe de uma maneira irresponsável, porque ela vira uma pessoa gananciosa, ela entra numa operação. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um aluno que ele entrou ele estava operando Forex, e aí ele colocou lá 100 dólares no Forex e ele fez 500 dólares numa operação, em coisas assim de 15, 20 minutos, fazendo day trader. A moeda deu um estouro. Então de 100 ele foi para 500, ou seja, ele fez 5 vezes mais o valor dele, né? E aí ele ficou literalmente maluco, e aí ele colocou
mais $2.000 no mercado, que ele ficou maluco, ele falou, poxa, se com 100 eu fiz 500, vou colocar 2, vou fazer 10. Ele perdeu todo o capital, porque ele foi ganancioso, ou seja, ele não teve estrutura, uma mentalidade, ele não teve um direcionamento. Então, a ganância faz com que você perda, a ganância faz com que você devolva, a ganância faz com que você entregue o seu dinheiro para o mercado financeiro, tá? Então a ganância é muito, muito perigosa. Então nós vamos falar desses jogos das emoções que acabam atrapalhando, interferindo, bloqueando o seu sucesso no mercado financeiro. Então isso aqui só para você poder entender, né, esses 3 pontos aí que eu precisava especificar, esclarecer para você. Vamos lá. Tomada de decisão racional. Ao compreender a teoria das finanças comportamentais, você pode identificar os viés congenitivos que afetam suas decisões. A psicologia ajuda a adotar uma abordagem mais racional, baseada em análise, em vez de reações impulsivas. Então, o que acontece? Como que a gente vai trabalhar isso? A gente vai trabalhar mais na análise do que na emoção. Geralmente, quando a pessoa perde dinheiro, ela está ansiosa, ela está com medo, ela é gananciosa. Então isso faz ela tomar decisões impulsivas. Quando você estiver operando, Júnior, você vai sentir no meio da operação, você vai sentir emoção, a ansiedade de fechar a operação antes da hora. Você vai ter medo de, poxa, será que eu fico na operação, ela está caindo? Você vai ficar com ganância, poxa, ganhei, se eu colocar mais um pouco. Então tudo isso eu estou falando, mas isso vai se manifestar, porque isso é natural, você é ser humano. Só que quando manifestar isso, você vai lembrar dessa aula, você vai lembrar, então você vai poder tomar uma decisão. Não, eu fiz a mentoria e isso é errado. Se eu fizer, eu tenho que seguir a gestão. Tá? Então isso é importante você entender. Porque você não vai tomar decisões baseadas na emoção, no medo e na ganância. Você vai tomar decisão baseada nas suas análises gráficas. Que são os pontos certos onde você vai entrar. Tá? Então vamos lá. Finanças comportamentais compreendendo a mente financeira. As finanças comportamentais é um campo que explora como os fatores psicológicos e emocionais influenciam as decisões financeiras. Ao contrário da teoria tradicional, que presume que os indivíduos agem sempre de forma racional, a finança comportamental reconhece que as emoções, vieses cognitivos e influências sociais podem impactar significativamente nossas escolhas financeiras. Tá? Então tem umas palavrinhas aqui difíceis aqui, misericórdia, mas vamos lá. Então, mas tá dando para vocês entenderem aí, né? Tá dando para entender, né, Júnior? Yes. Beleza, então. Então vamos lá. A importância da psicologia e o sucesso no mercado financeiro. Aplicações no dia a dia de um trader. 1. Reconhecimento de viés cognitivos. Os traders podem aplicar a finança comportamental reconhecendo os vieses cognitivos, como viés de confirmação ou excesso de confiança. Ao estar ciente desse padrão, é mais provável que tomem decisões informadas em vez de ceder os impulsos. Então, o que são esses viés de confirmação? O que é isso? Quando você está numa operação, você faz uma análise,
E ali o mercado está mostrando se é para você entrar ou não na operação. Você sabe o momento certo de entrar. E qual é o momento que não é certo de entrar? Quando você está ansioso, ou quando você está com medo, ou quando você sabe que você está ganancioso. Você tem um valor X para trabalhar. Ah, eu quero colocar mais, eu vou entrar nessa operação. Não. O seu valor é X. Deu entrada, a moeda correspondeu, você viu que a moeda falou assim, me compra, então é uma boa entrada. Ou seja, você não vai tomar decisão por impulso, você vai tomar uma decisão baseada nas suas análises, no que você aprendeu. Tá entendendo? Gestão de risco e emoções. Entender como a aversão, a perda, afeta as decisões pode ajudar os traders a gerenciar melhor o risco. Então vamos lá. Às vezes você perde no mercado e você acha que você acabou. Ah, não vou mais operar. Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo. Eu operava a bolsa de valores, né? E eu comprei um curso, né, de um trader muito famoso que ele ensinava as entradas na bolsa de valores. E aí nós estudamos e aplicamos isso numa conta demo e depois fomos para a conta real, tá? O que acontece? Nós fizemos toda a análise gráfica e entramos exatamente no ponto que esse trader famoso disse. O que acontece? Ele falou para você entrar com uma quantidade de contratos, com 4 contratos, que na bolsa nós chamamos de contrato. Na época eu comprei 45 contratos, que era equivalente a R$2.000. Peguei os 45 contratos e coloquei tudo. Porque ele falou assim, bom, se coloca 4, né, e você lucra muito, imagina eu colocar 45. Só para você ter uma ideia, em 5 minutos, eu ia fazer R$6.000. Investi 2, ia fazer 6. A análise foi perfeita. Colocamos os 45 contratos, R$2.000 na tora. Na hora que a moeda subiu, nós já estava com uma lucratividade bem interessante. Então ela deu uma subidinha. Mas quando ela deu uma caída, antes dela subir, o que ela fez? Ela foi um pouquinho para cima, aí depois ela caiu. Quando ela caiu, quando ela voltou, eu fui liquidado. Eu perdi R$2.000 em 24 segundos na bolsa de valores. Foi assim, ó. Depois que eu perdi os 2.000, a moeda subiu, mas ela fez um candle violento e buscou o alvo de R$6.000, mas eu já tinha sido liquidado. Eu fiquei maluco, a minha esposa começou a chorar, eu comecei a chorar, porque, meu Deus, mas como? Como que eu perdi? O porquê que eu perdi? Porque estava certo, a moeda correspondeu, a moeda subiu, mas eu perdi tudo e ainda fiquei devendo 1.800 conto para a corretora. Porque é assim, né, nessas corretoras, se você toma um loss, você fica com prejuízo depois. Além de perder 2.000, ainda fiquei devendo 1.800 conto. E para entender, por que eu perdi, chama o suporte, vai e tal, minha esposa questionando, não, mas como que eu perdi e tal. Cara, foi o pior dia da minha vida, que eu perdi R$2.000 assim, em 24 segundos. Imagina isso. Foi uma decepção. Aí, o cara do suporte, na época o suporte era muito bom, minha esposa ficou 1 hora lá e ele fazendo com que, explicando o motivo por que minha esposa perdeu, por que a gente perdeu o dinheiro. E aí ele explicou o seguinte, ele falou assim, olha,
vocês não deixaram margem. A gente falou, o que é margem? Que negócio de margem é esse? Ele falou assim, olha, para vocês investirem 45 contratos, que é equivalente a R$2.000, você tinha que ter pelo menos uma margem de R$10.000. No mínimo R$5.000. Por quê? Porque na hora que a moeda ela fez uma respiração para baixo, não tinha margem para sugar. Por exemplo, se eu tenho 5.000 e investir 2, sobra 3, correto? Então o que acontece? Na hora que porque é alavancado, tá? Então na hora que ela cai, ela vai comendo 500, vai comendo 100, então vai diminuindo o valor que eu tenho, para depois ela subir e aí o valor aumentar. Isso é alavancagem. Você entende? E como eu não tinha nada de margem, então na hora que ela desceu, eu fui liquidado. E liquidado no Forex ou na bolsa de valores é quando você perde tudo numa única operação. Então, ou seja, eu comprei uma mentoria de um trader muito famoso, a entrada dele, a estratégia dele é muito eficiente, mas ele não ensinou, ele não falou da margem. E por conta disso eu perdi R$2.000. Mas por que eu perdi? Porque eu fui ganancioso. Eu trabalhei com a emoção e não com a razão. Porque se eu tivesse estudado a alavancagem, eu entenderia que eu tinha que ter uma margem. Eu poderia trabalhar com R$500 e ficar com 1.500 de margem. Você está entendendo, Júnior? A margem é um valor que eu não coloco tudo. Preciso deixar uma margem para a moeda poder cair, comer aquela margem para depois subir. Entendeu? E eu não deixei. E aí foi aonde que eu perdi. E a perda foi uma lição. A perda foi uma lição para mim. Então ali eu aprendi. Foi muito doloroso. Porque você perder R$2.000 em 24 segundos é recorde. Entendeu? Você chora. Você não chora por causa não, você chora por causa do dinheiro e porque era tudo que você tinha. Entendeu? Então é algo assim muito dolorido. A minha esposa ela ficou com trauma. Minha esposa ficou aí 1 ano sem operar a bolsa de valores. Ela pegou um trauma que ela teve que fazer um curso de trader, onde ela teve um acompanhamento com um trader profissional que a gente contratou na época para poder tirar esse trauma dela, para ela voltar a operar novamente. Então ela pegou um trauma muito forte com isso, que a perda foi muito agressiva na época, né? Então hoje você tem que entender que as suas tomadas de decisões não vai ser pelas emoções, porque se for pelas emoções, vai perder. Mas se você trabalhar com a razão, ou seja, primeiro você está conhecendo, primeiro você está entendendo, para depois você avançar. Entendeu? Então, isso é muito importante, tá? Vamos lá. Então, a perda faz você conhecer, a perda faz você se aprimorar. Tá? A perda no mercado financeiro é doloroso? Mas você aprende muito com a perda. Mas não há necessidade de você perder hoje, né? Porque hoje eu não quero que você passe o que eu passei no passado, não há necessidade. Você só vai passar se você não executar o que eu vou falar para você. Entendeu? Hoje, com a minha experiência, não há necessidade de você passar por tudo que eu passei, pelas frustrações. Então, não há necessidade hoje. Hoje, eu posso encurtar esse caminho e fazer com que você, de fato, lucre no mercado financeiro. Entendeu, Júnior?
Beleza. Vamos lá. Planejamento de longo prazo. Isso aqui é fato. As pessoas querem ganhar dinheiro hoje rápido. As pessoas querem lucrar rápido e não tem como. Isso não existe. A pessoa tem que pensar médio e longo prazo. A finança comportamental ensina os traders a focarem em seus objetivos de longo prazo, evitando a busca por ganhos, o que, Júnior? Rápidos. Que muitas vezes levam decisões o quê? Prudentes. Imprudentes. O maior erro, Júnior, era eu falar aqui para você assim, Júnior, bora fazer essa mentoria que você vai ganhar aí R$1.000 por dia. Ganhos rápidos. Você ia ficar maluco, você ia tomar decisões imprudentes. Mas qual que é a minha proposta, Júnior? Você vai viver no mercado financeiro. Você vai pagar as suas contas, você vai pagar as suas despesas operando no mercado financeiro. Mas você sabe, quando eu falo viver, poxa, o Cassiano está falando, pô, vou viver no mercado, então isso não é da noite para o quê? Para o dia. Tem um processo, um mês de mentoria, um ano de acompanhamento, fechamento do mês, live. Júnior, como é que foi esse mês, Cassiano? Tirei tantos por cento, fiz tanto por cento, estou com tanto por cento. Beleza. Ou seja, gradativamente. Ó, esse mês fechei, saquei, beleza, ótimo, paguei, perfeito. O inverno aí é qual mês, ô Júnior? Começa... É o verão aí, entendeu? Sim, mas... Então, mas aí você está no verão. Isso. O inverno... Quando é inverno aí, quando é inverno aí é que é verão. Quando é verão aí é que é inverno. Ah, tá. Entendi. Beleza. Dezembro, janeiro. Beleza, então. Então, você vai ter 3 meses aí, 4 meses aí para se adaptar no mercado, para poder já entender que quando chegar em janeiro, você já vai estar mais experiente, já vai estar mais cascudo, vamos colocar assim. Entendeu? Então isso que é interessante. Então hoje, o processo a longo prazo é o mais lucrativo. O que realmente dá dinheiro. Por que é longo prazo? Porque nesse tempo que você está trabalhando, você está aprendendo, você está tendo mais conhecimento. Né? Então o longo prazo faz com que você pague as suas contas mensais. Mas o curto prazo faz você ter muitas perdas e por isso que muita gente desiste do mercado, porque quer dinheiro rápido. E esse é o maior erro da pessoa que quer ser trader, que é dinheiro rápido. E aí ela acaba desistindo, sendo frustrada e não consegue ter resultado. Tá? Por isso que 95% das pessoas, aliás, 99% das pessoas desistem e param porque querem dinheiro rápido. E 1% só vivem de fato do mercado financeiro. Vamos lá. Tomada de decisão informada. Ao entender como os sentimentos e como o medo ou ganância influenciam as decisões, os traders podem adotar uma abordagem mais analítica e informada. Controle emocional. A finança comportamental também ajuda os traders a desenvolverem habilidades de controle emocional, evitando reações impulsivas diante de movimento de mercados voláteis. O que acontece? Uma vez eu estava na operação e eu estava lucrando, um exemplo, aliás, lucrando, eu estava perdendo, eu coloquei um lote de 10%, estava perdendo 5% e eu tomei uma decisão de sair da operação. Falei, vou sair porque essa moeda vai cair, eu estou perdendo já 5%, eu vou ficar com 5%. Quando eu saí da operação,
a moeda foi, voltou, subiu e bateu no meu gain. E eu saí no prejuízo. Por quê? Porque eu tomei uma decisão baseada no impulso. Eu tinha um limite de perda e não respeitei. E aconteceu um outro fato, que a moeda, eu estava buscando 30%, a moeda me deu 2%, eu falei, vou sair da operação, 2% tá bom. Saí, a moeda caiu um pouquinho, depois a moeda subiu e bateu os 30%. Eu não fiquei no prazo que eu estipulei, que era 4 dias. Então são tomadas de decisão que eu tomei por impulso. Porque eu achei que eu não tenho que achar, eu tenho que respeitar. Eu vou ficar 4 dias na operação, se tocar no meu suporte eu saio, se bater o meu alvo eu saio. Acabou. Eu tenho que seguir uma regra. Mas, devido a eu ficar olhando a operação, eu fui impulsionado. Porque quando você está na operação, você começa a ver, somente começa a trabalhar. Faz isso, faz aquilo. E se você não lutar contra isso, você vai acabar cedendo. Entendeu? Não vai buscar o alvo. Porque cada operação que você fizer, você vai buscar 30% de lucro em cima do seu capital. Isso é muita coisa. Você está entendendo? Então, o mercado vai propor, sai com 5. É melhor com 5 do que com nada. Mas você está respeitando. Quando eu falo mercado, é a sua mente, tá? A sua mente vai fazer com que você saia da operação antes por causa do ganho que você está tendo. É melhor sair positivo do que negativo. Aí você sai, a moeda faz um pullback, depois arrebenta a operação, você fala, meu Deus, por que eu saí da operação? Entendeu? E isso quebra, teoricamente, a gestão também. Então tem que respeitar isso. Isso é uma fase que você vai chegar quando você estiver lá operando. Vamos lá. Aprendizado contínuo. A finança comportamental destaca a importância do aprendizado contínuo. Os traders podem analisar os seus sucessos e falhas, compreendendo como as suas emoções afetam as decisões para melhorar no futuro. Cara, isso aqui é muito importante porque aconteceu um fato. Como a gente está falando de finanças e falando também de emoções, há 4 anos atrás, hoje já estou 7 anos no mercado, 4 anos atrás tinha um rapaz que ele abriu mão do trabalho dele e na época ele pegou uma rescisão de 30 mil reais. Nessa época o Bitcoin ele valia 5 mil reais. Nessa época. Cara, qualquer pessoa que entrava no mercado financeiro lucrava dinheiro. Eu lucrei, na época eu não sabia o que era gráfico. Então eu trabalhava o volume. Eu ganhava dinheiro analisando o volume. Se tinha muito volume, a moeda subia. Se tinha pouco volume, a moeda descia. Então eu sabia, eu trabalhava no volume. Cara, e fazia dinheiro, fazia 10%, 30%, 50%. Na época, uma porrada de moeda subia. XRP, Litecoin, e dava 15, 20, 30%, mas dava muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Aí esse rapaz, e qualquer pessoa ganhava dinheiro, sem ter um pingo de conhecimento. De tão bom que era o mercado. Aí esse rapaz, ele pegou a rescisão dele e jogou tudo no mercado financeiro. O cara fez de 30 mil, aí largou o trabalho, falou que ia sair, saiu mesmo, né? E aí ele, em um mês de 30 mil, o cara fez 130 mil reais.
que aí o Bitcoin de 5 mil foi para 30 mil reais. Então esse cara arrebentou a boca do balão. Só que aí, conforme o Bitcoin subiu, depois o Bitcoin caiu. De 30 mil, o Bitcoin voltou para 10. E com isso, quando o Bitcoin sobe, o mercado sobe. Quando o Bitcoin cai, o mercado cai. Só que aí o mercado começou a cair. Aí as operações que davam bom, começou a dar o quê? A dar ruim. Então ele começou a perder 1.000, começou a perder 300, começou a perder 2.000, começou a perder 3.000, começou a perder 5.000. Aí ele falava, eu vou recuperar, eu vou recuperar, eu vou recuperar. A frase que todo mundo fala quando não tem conhecimento, eu vou recuperar, eu vou recuperar, eu vou recuperar, eu vou recuperar. O desespero vai batendo, um dia ele perde 2, outro dia ele perde 300, outro dia ele perde 5, e eu vou recuperar, eu vou recuperar. Aí ele ganha 30%, recuperou um pouco, fica feliz, aí ele perde, ele mais perde do que ganha. E quando ele ganha, tem aquela sensação, agora eu vou recuperar, entra de novo e perde. O lucro que ele ganhou, ele perde, ele perde. Ou seja, de 130 mil, ele perdeu tudo. Tudo. E aí, depois de 3 meses, ele volta lá para o trabalho dele, pedindo um emprego de volta para o patrão, se ele podia voltar a trabalhar. E o patrão dele falou, você não falou que você ia viver no mercado financeiro? Mas não deu certo não, eu perdi tudo. E ele voltou, o patrão deu o trabalho dele de volta, e ele voltou lá numa situação crítica. Por que que ele não sacou o dinheiro? De 30 mil ele fez 130 mil, ele poderia ter sacado aí 100 mil reais e ficado com os 30 mil. Por que que ele não parou? Por que quando estava perdendo ele não conseguiu parar? Porque entrou o medo, entrou a ganância, entrou as emoções. E quando a pessoa não tem conhecimento, ela fica cega, ela não tem força para poder parar o que ela está fazendo, porque não tem conhecimento. Por exemplo, criança pequena. A criança pequena gosta de colocar o dedo na tomada. Ama, mas a gente sabe que isso é perigoso, que isso, ela toma um choque e pode morrer, mas a criança não tem essa consciência. E quando a pessoa ela não tem conhecimento, consciência, ela vai colocar o dedo na tomada. O que é o dedo na tomada? Ela vai colocar valores absurdos e vai perder, Júnior. Vai perder. Aonde que em sã consciência o cara com 30 mil faz 100 mil e não saca? Não saca. Mas por que ele não saca? Porque ele não tem conhecimento. Ele está iludido com a ganância e com medo. O que eu quero que você entenda? Hoje você está tendo um conhecimento que muitos não têm. E por conta de não ter conhecimento que hoje você tem, muitos perdem. E com esse conhecimento não há necessidade disso. Não há necessidade, você vai operar valores altos, mas você vai trabalhar com cautela. Você vai trabalhar sabendo o que fazer. Com segurança, que tem como trabalhar com segurança no mercado.
Não é só o stop limit ali. Existem outras técnicas de proteger o capital. Por isso que você está aqui. Mas observe que as emoções daquele rapaz afetaram as suas decisões. Afetou. E ele perdeu tudo. Entendeu? Então, não sei se ele voltou a operar. Provavelmente não. Provavelmente ele nunca mais entrou no mercado, porque a decepção foi grande. A decepção foi horrível. Entendeu? Em resumo, as finanças comportamentais são uma ferramenta poderosa para os traders entenderem e gerenciarem suas emoções e viés ao tomar decisões financeiras. Então você não pode, ô Júnior, deixar com que a ganância, o medo, tá, façam com que você tome decisões de qualquer maneira. Ao aplicar esse conhecimento, os traders podem desenvolver uma mentalidade mais informada, disciplinada e resiliente, contribuindo para um maior sucesso em suas operações no mercado financeiro. Tudo que eu estou te falando não é inventado por mim. Essas histórias que eu estou te falando são histórias reais que eu vi. Histórias minhas que eu vivi, que coloquei R$2.000 na bolsa e perdi 24 segundos. Então, são experiências que eu vivenciei, que eu vivi. Né? Então, são experiências que hoje eu te conto para você entender que não há necessidade nenhuma de você passar pelo que eu passei e ter uma qualidade de vida melhor. Que esse é o objetivo. Entendeu? Ter qualidade de vida melhor. Tá? Construindo resiliência. O mercado é volátil e nem sempre seguirá o seu plano. Ah, eu tenho um plano, mas nem sempre o plano vai dar certo. Porque o mercado ele é volátil. Calculei um gain, a moeda pode dar um loss. A psicologia ensina a lidar com as perdas e fracassos, sem deixar que afetem a sua confiança. Então, é normal você perder? É normal. É normal eu tomar loss, é normal eu perder, pegar uma sequência de 3, 4, 5 loss seguidos, mas pegar uma sequência de gains. O gain te dá confiança e o loss traz desconfiança, o loss traz desconforto, o loss traz medo. Mas eu quero que você entenda que é com o loss, que é com a perda que você aprende. E não com os ganhos. Ah, eu perdi, beleza. Aonde você vai corrigir então? Então isso é importante. Tá? Muito importante. A resiliência é a base para superar desafios e seguir em frente. Mentalidade de longo prazo. A pressão para lucrar rápido pode levar a decisões arriscadas. Então, não estamos aqui para lucrar rápido, estamos aqui para viver no mercado. De você fazer aí seus $4.000 e pagar as suas contas. Você ter renda. Chegar o inverno, você ter lá o mercado financeiro trazendo uma renda para você. A psicologia ajuda a adotar uma mentalidade de longo prazo, focada na consistência e aprendizado contínuo. Então a mentalidade a longo prazo faz com que você lucre todos os dias. Mas para isso requer uma estrutura, que é essa estrutura que você está aprendendo,
que é essa estrutura que você está fazendo, que é essa estrutura que você está aplicando. Essa é a estrutura. A gente está construindo uma base para você poder ganhar dinheiro no mercado. Tá? Gestão de risco e estresse. A psicologia auxilia na definição de limites na gestão de risco. Além disso, ensina a controlar estresse durante o período de incerteza, evitando decisões precipitadas. Então vamos lá. Estou com cabeça quente, briguei com a esposa, meu filho está doente, estou numa correria louca, vou entrar no mercado. Você vai perder dinheiro. Você está desconcentrado, você está com raiva. Não adianta você entrar no mercado. Toda vez que você for operar, ô Júnior, você tem que estar com a cabeça tranquila. Porque senão, você vai tomar a decisão errada. E aí você vai perder. Por isso que eu tenho um grupo hoje eu vou colocar você, que é o Trader Premium, que lá eu passo os sinais das operações. Tipo, hoje eu não vou poder operar, hoje eu estou na correria, então eu vou entrar no sinal do Cassiano quando ele mandar. Pronto. Está entendendo? Que é só você ver lá a moeda que eu entrei, comprar, colocar o stop, o suporte e pronto. Que eu aviso quando dá gain, quando é para sair, assim vai. Então, até quando você estiver estressado, você vai ter uma solução para você operar nos meus sinais. Sem prejudicar a sua banca. Porque não se entra no mercado com raiva, com ódio. Você não consegue fazer a coisa certa. Então, gestão de risco não é só você ter o dinheiro e gestorar, é a sua mente. É o seu psicológico. Júnior, entenda que é o seu psicológico. E isso você tem que entender. Senão você não tem sucesso. Senão você não alcança o seu objetivo. Conclusão. Nesta aula exploramos profundamente a importância da psicologia para o sucesso no mercado financeiro. Como traders, compreendemos que a psicologia é a força matriz por trás de nossas decisões financeiras. Aprendemos que dominar nossas emoções, reconhecer viés cognitivos e adotar uma mentalidade disciplinada são aspectos fundamentais para prosperar no mundo das finanças. Então, se você dominar a psicologia e entender que você não vai acelerar, mas que você vai respeitar e vai executar de uma maneira profissional, você vai ter resultado. E isso ao longo das operações você vai sentir. Isso que é o legal. Então você vai poder corrigir. Ao internalizar os princípios da psicologia do trader, abrimos caminho para uma jornada mais informada e confiante. A capacidade de manter a calma diante da volatilidade do mercado. Aprender com o nosso sucesso e falhas e tomar decisões informadas é o que diferencia os traders bem-sucedidos naqueles que lutam. Então, para você ser um trader bem-sucedido, você tem que aplicar tudo que você está aprendendo. Não é só estudar, é aplicar. Não é só aplicar, mas é estudar. É um casa com o outro. Tenha uma mente que cada negociação é uma oportunidade de crescimento. Não apenas em termos financeiros, mas também em relação ao nosso autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Ao praticar as técnicas apresentadas nessa aula e comprometer-se com uma mentalidade de aprendizado contínuo, estamos preparados para enfrentar
desafios do mercado com resiliência e confiança. Então, quando você tem essa estrutura que eu estou te passando, e quando você vai para o mercado, então você já vai com resiliência, você já não vai desistir na primeira operação. Você sabe que você tem que persistir. Mas por quê? Porque você tem uma mentalidade. E é isso que faz a diferença. Lembre-se, a psicologia é a chave que abre as portas para o sucesso duradouro. Mantenha o foco, mantenha a disciplina e siga adiante rumo ao nosso objetivo. Uma carreira de sucesso como trader bem-sucedido. Então hoje, para você ser um trader bem-sucedido, você tem que ter uma psicologia muito bem estruturada. Então isso é muito importante. Tá entendendo até aqui, Júnior? Tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Muito bem, então. E você que está me acompanhando aí, espero que você tenha entendido, tá? Essa aula de hoje que foi muito importante. Quero agradecer a sua participação. Obrigado por estar aqui. Fica aquele meu abraço e até o próximo vídeo.